que todos os moradores da terra, aleluia, é convidado a louvar a Deus. Todos os moradores da terra. Então, o Senhor nosso Deus não deixa ninguém de fora nesse Salmo 100. Louvado seja Deus. E diz: celebrei com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pela porta dele com louvor e em seus átrios com hino. Louvai e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. E a sua verdade estende-se de geração a geração. Aleluia. Glória seja dado ao Senhor nosso Deus. A Bíblia Sagrada, irmão, ela é muito bem clara e dá para a gente entender ela muito bem, a forma que ela, aleluia, trabalha conosco. Estava eu, uma certa época, jardim, tinha reformado aquele jardim Abrantes recentemente, e uma das denominações daqui de Camaçari, eles estavam fazendo um culto. E nesse culto, Igreja de Deus, eu vi todo mundo que estava no jardim recuar somente para aquele culto. Deve ser alguma coisa boa ali, né, rapaz? Estava ouvindo o hino, disse, todo mundo indo, crente, descrente e tal, todo mundo partindo para lá. Quando chego lá, certo, está as meninas fazendo coreografia. Meu Deus. Coreografia. Todo mundo ali olhando as meninas fazendo a sua coreografia. Coisa linda, né, rapaz? Bom, certo? E aí, quando terminou ali, agora o irmão pega a palavra e fala assim: agora nós vamos ouvir a palavra do pastor fulano de tal. Entendeu? Só ficou só os crentes. Só os crentes ficou. Aí eu disse: Deus, o que é isso? Aí a Bíblia Sagrada, lá em Isaías, fala: quem deu crédito? Quem deu crédito? Então nós estamos percebendo hoje, Igreja do Senhor nosso Deus, que a palavra de Deus, as pessoas pregando, eu não sei se é devido àqueles infiéis, aqueles que se diz pregadores, mas está sempre pisando na bola e as pessoas não acreditam mais e acabam não acreditando também na palavra. Então é preciso, Igreja do Senhor, nós dar crédito à palavra. Aqui o Senhor nosso Deus está falando para nós, aleluia, que convida todos os moradores da terra, quer dizer, ser grato, entendendo? Ser grato. Ele está convidando todo mundo, está convidando somente pastores ou alguém que é liderança, não, está chamando todo mundo para ser grato ao Senhor nosso Deus. Mas para eu reconhecer isso aqui, gratidão, eu preciso obedecer, eu preciso ser humilde, entendendo? Nada de arrogância, nada de soberba, entendendo? Nada de orgulho. Não vai funcionar essa palavra aqui. Essa palavra só funciona quando você tem um verdadeiro reconhecimento daquilo que alguém fez para você. Entendendo? Daquilo que alguém fez. Certo? Vamos dar um exemplo? A porta estava fechada para você. Você já tinha batido na porta várias vezes e nada. A porta continua fechada. Mas você aparece alguém. O que é que você está precisando? A porta está fechada. O tempo todo, toda vez que eu chego, está fechada. Certo? Aí chega essa pessoa e abre a porta para você. Você tem que ser grato a essa pessoa todo o tempo. Ele pode ser até um bagunceiro lá fora. Ele pode ser o que for lá fora.
Mas você vai ser sempre grato, porque foi na hora da sua necessidade. Na hora da sua necessidade, foi que ele, tá entendendo, atendeu você. Então, a mesma coisa é Deus. Foi na hora da nossa necessidade. Na hora da nossa necessidade. Todos aqui é pecador. Todos aqui erraram. Todos aqui, se não acordasse, o fim seria a morte. Mas o Senhor nosso Deus fez nós acordar, entendendo? E nos tirou do lamaçal do pecado e até da sepultura que já estava aberta. Eu tenho que ser grato a Ele o tempo todo, Noêmia. Eu tenho que ser grato o tempo todo. Noêmia tomava uma cervejinha e fumava um cigarro. Talvez agora eu poderia até estar no hospital, doente. Tá entendendo? Mas está aí inteira, tá cantando até o hino que eu gosto. Entendendo? Dos 10 leprosos. Então, a gente precisa ser grato. Mas só que essa gratidão não pode ser 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos. Ela tem que ser contínua. Todo o tempo. Todo o tempo. Eu tive um 38 e uma pistola na minha cabeça. De mim e de minha família. Eu tenho que ser grato a Deus todo o tempo. Todo o tempo. Eu de joelho, entendendo? Ou eu andando, ou eu sentado, eu tenho que agradecer a Deus pelo que Ele me fez naquele dia. Porque vieram para eliminar nossa vida. E Deus não deixou. A gratidão é essa. Isso é que chama gratidão. Porque tem muitas pessoas, irmãos, que ajudam o outro, o seu próximo. A gratidão é só naquele momento, porque ajudou. Depois, não vale nada, não presta. Tá entendendo? Não vou considerar, não vou respeitar. Tá entendendo? Isso não é gratidão. Tá entendendo? É o que a palavra de Deus está falando. Que nós precisamos ser gratos a Ele todo o tempo. Porque darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios. Veja só o que o Senhor fala aqui, meu pastor. Que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios. Você vai perceber que Ele está falando da salvação. Tem algo, irmão, que o mundo nós não iremos conseguir. Tem algo que o Espiritismo não vai te dar. Banda que banda, magia negra, candomblé, tá entendendo? Não vai conseguir te dar. Tá entendendo? Que é justamente a salvação. Aonde só Jesus, que morreu na cruz, entendendo? Pela nação, pelo povo. Somente Jesus. E essa pessoa que nos ama, nos chama, nós reconhece como Deus, Jeová Jireh. Está entendendo? Então a Ele nós precisamos ser gratos o tempo todo. Por quê? Porque se nós continuássemos, entendendo, na vida que nós estava levando, nós não estávamos mais aqui. Não estaria mais aqui. E nós estamos vendo o mundo como é que está. Nós estamos vendo o mundo como é que está. Ninguém é de ninguém, ninguém respeita ninguém. Entendendo? Então você percebe, igreja, que o passo que o Senhor nosso Deus deu para nós e nos chamou na hora certa e correta. Na hora que o inimigo estava atendendo já com as suas astúcias para nos destruir. O Senhor foi lá e nos resgatou. Entendendo? Percebe, igreja do Senhor? Ezequias, rei. O Senhor determina, avisa para o profeta, vai até o palácio, fala com Ezequias, para ele colocar sua casa em ordem, porque hoje mesmo ele vai morrer. Veja só o que é isso aí. Como é que não agradece a Deus? E ali naquele momento, o profeta fala para Ezequias o que Deus mandou falar para ele. Entendeu?
E ele naquele momento recebe aquela palavra que o profeta fala com ele através de Deus. E aí o profeta dá as costas e vai embora. Essa foi a palavra. Ele agora se acerta agora com Deus. A Bíblia diz que Ezequias, foi a palavra que eu falei aqui para vocês, se humilhou diante de Deus. Ele se quebrantou diante de Deus. Mostrou as suas falhas. Mostrou o que ele fez quando ele estava envolvido totalmente com Deus. E pediu perdão a Deus. A Bíblia diz, igreja, está lá, está aqui, que antes do profeta sair do pátio, do palácio, ele retornou, porque Deus falou com o profeta de novo. Vai, volta a Ezequias e fala com ele que eu estou dando mais 15 anos de vida. Quem é que faz isso? Aleluia, a não ser glória Deus. a Deus. Só Deus é que faz isso. Deu mais 15 anos. E como é que você não agradece? Aonde a sua vida ia ser ceifada naquele momento e o Senhor dá mais 15 anos. E quantas pessoas Deus já fez isso? Aonde a vida ia ser ceifada. E Deus disse, eu vou prolongar mais a tua vida, porque eu preciso de ti, eu quero te usar, mas precisa ser humilde. Nada de soberba, nada de arrogância, nada de orgulho, porque Deus não vai trabalhar em cima disso. Deus vai trabalhar em cima da humildade. Segundo as Crônicas 7,14, se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, Deus poderia falar, orar, ler a Bíblia, entendendo? Se converter. Mas o primeiro ponto que Deus precisa de nós é nosso quebrantamento, reconhecimento dos nossos erros. Está entendendo, igreja de Deus? Quando nós reconhecemos que nós estamos errados, você pode ter certeza, aleluia, que Deus vai abrir as portas dos céus e vai derramar a bênção sem medida para a tua vida. Porque Deus, esse Deus, irmão, Ele não resiste um humilde e um quebrantamento. Ele não resiste, entendendo? Mas a soberba Ele aborrece. Os orgulhosos, os arrogantes, tá entendendo? Ele detesta. Por quê? Porque não há Deus, entendendo? Nisto. Deus só está presente quando há humilhação, quebrantamento de espírito sobre nossas vidas. Nós reconhecermos os nossos erros. E quando nós reconhecemos os nossos erros, então Deus disse, agora eu entro para o abençoar. Entendendo? Eu entro para o abençoar. Quando se fala de agradecimento na Bíblia Sagrada, irmão, a gente só sai daqui meia-noite ou mais. De tantas pessoas, entendendo, que agradeceu a Deus. Vamos falar de Bartimeu? O cego. Deus já está passando com a multidão. E ele pergunta, quem está passando? Jesus. Aquele que opera sinais e maravilhas e prodígios. Ele começa, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz, igreja, que muitos repreendiam ele porque ele gritava. Ah, ele não vai te ouvir não. Jesus está com os ouvidos muito bem abertos quando nós se humilhamos perante ele. Muito bem aberto, entendendo? Quando nós estamos na humildade perante ao Senhor nosso Deus. Você pode falar baixinho e você pode gritar, ele vai te ouvir. Então foi o que ele fez com Bartimeu, entendendo? Ele escutou no meio da multidão o cego gritando, Jesus, filho de Davi, entendendo? E quando ele grita, Jesus ouve. Vê quem está me chamando. Ah, tem um cego lá atrás. Chama ele, traz ele aqui. Veja só, irmão, como é que Deus trabalha na nossa vida. Deus não vai trabalhar no meio da arrogância.
Deus não vai trabalhar no meio do orgulho. Deus não vai trabalhar no meio da soberba, porque não há operação de Deus. Entendendo? Então, escuta só. E quando Bartimeu chega diante do Senhor, o Senhor percebeu que ele era cego. Mas o Senhor falou assim: o que é que eu te faço? O Senhor viu que ele estava cego, estava na vista. Entendendo? Mas muitas das vezes é necessário perguntar, porque talvez você não quer enxergar, que é outra coisa, né? Mas ele falou: eu quero ver. E assim o Senhor disse: então veja. Você já percebeu na palavra que Bartimeu, está entendendo, não continuou no meio do caminho? Que Bartimeu, igreja do Senhor, não pegou a sua capa, botou de novo e saiu alegre, quem sabe, para a sua casa? Não. A Bíblia diz que Bartimeu jogou a capa fora e passou a seguir a Jesus. Isso aqui é gratidão. É gratidão, meu irmão. Entendendo? Nós precisamos agradecer a Deus. Entendendo? Nós precisamos. Nós passamos uma semana agora na igreja somente agradecendo a Deus. Quem reconhece isso aqui, agradece a Deus. Por quê? O que Deus já fez. O que Deus já fez. Ninguém veio do caminho bom aí. Nenhum de nós veio do caminho bom. Tudo caminho ruim. Todos nós aqui caminho ruim. Está entendendo? Aquele que se diz que não tem pecado, esse é o primeiro mentiroso. Esse é o primeiro mentiroso. Está entendendo? Porque o Senhor nosso Deus veio para tirar nosso pecado, tirar nossos pés das lamas, tirar da escuridão e colocar na luz. Está entendendo o ponto de vista? Então nós temos que reconhecer isso. Temos que reconhecer. E quando nós reconhecemos, nós passamos a ter um relacionamento com o Senhor nosso Deus. Entendendo? Nós passamos a ter um relacionamento com Deus. Entendendo? Que diga, o Daniel, 3 vezes ao dia orava ao Senhor. 3 vezes ao dia. O homem passa por 4 impérios. Quarto império. E veja só, foi que deu. Mas teve um dos impérios que, igreja, muitos ficaram aciumados com ele, com inveja dele, a posição que ele tinha. Pegaram ele, igreja. A única falha de Daniel era orar a Deus 3 vezes ao dia. Joga o homem na cova dos leões. Qual foi o dano que aconteceu da vida de Daniel? Nenhum. Por que, igreja? Porque Deus é pelos seus. Deus é pelos seus humildes. Deus é pelos seus que têm um bom relacionamento com Deus. Procure ter um bom relacionamento com Deus, que Deus vai ser contigo em qualquer lugar que você chegar. Aleluia. Em qualquer lugar que você chegar. Se você chegar no local escuro, Deus vai te usar para ser luz naquele local. Louvado seja Deus, porque Ele é pelos seus. É gratidão, igreja do Senhor. É nós ser grato. Mas ultimamente, os crentes que estão ressurgindo, os crentes que estão chegando, igreja do Senhor, são crentes murmuradores, criticadores. Está entendendo, igreja do Senhor nosso Deus? E não reconhece o poder de Deus, o que Deus tem feito. E por isso, nós perecemos. Família perece, negócios perecem, está entendendo? E assim sucessivamente começa a perecer tudo aquilo que está em sua volta. Porque nós não somos gratos a Deus. Mas a Bíblia diz assim, igreja do Senhor, em tudo dai graça, porque essa é a minha vontade. É difícil a senhora agradecer a Deus aonde o seu marido está falando agora. Eu estou saindo de casa que eu estou com outra mulher. Eu estou te abandonando. Quem é que dá graça nisso? Está entendendo? Quem é que dá graça aonde está empregado há muito tempo e o patrão chega agora e fala: Dona Maria, foi muito bom o seu
tempo de serviço aqui. Cadê a sua carteira da baixa? Quem é que agradece, varão? Aonde olha para trás, filhos, entendendo? As panelas tudo emborcada, estava desemborcada, mas vai ter que emborcar ela. Tá entendendo? Quem é que agradece? Entendendo? Mas a Bíblia está dizendo que essa é a vontade de Deus. Quando Deus fecha uma porta, Ele vai ter uma melhor para você. Amém. Entendendo? É isso que Ele está falando. Entendendo? E tudo dá graça, porque essa é a minha vontade. Enquanto nós estamos murmúria, porque a porta aqui se fechou, mas não sabe o que é que Deus tem de providência do outro lado. Porque aqueles que servem a Deus com humildade e obediência, eles sempre têm o que melhor para nós. Eles sempre têm o que melhor para mim e para você. Ou então ele é mentiroso. Então ele é mentiroso. Está entendendo? Então é preciso, em nome do Senhor nosso Deus, nós reconhecer. Se a gente observar na Bíblia Sagrada, igreja, toda a Bíblia, você vai ver as pessoas, entendendo? As pessoas que foram prósperos, as pessoas que glorificaram ao Senhor, as pessoas que deram graça a Deus, as pessoas que foram cheias de gratidão ao Senhor. Você vai perceber que eram as pessoas que eram próximo a Deus, que se chegaram a Deus, que buscaram a Deus, que se envolveram com Deus, que tiveram um bom relacionamento com Deus. Nós, como igreja do século 21, hoje, aqui e agora, se nós não tivermos uma boa relação com Deus, nós iremos perecer nesse mundo. Nós iremos perecer. Entendendo? Por ser crente, tem muitos que são. Entendendo? Mas para ter um bom relacionamento com Deus, Deus faz as suas escolhas. Temos que surgir primeiramente de nós, para ter um bom relacionamento. E você passa a ter um bom relacionamento, você vai ter uma intimidade com Deus muito grande, e tudo quanto você tocar, as bênçãos vão acontecer. Está entendendo, gente? Porque o Senhor nosso Deus, aleluia, Ele é pelos seus. Está aqui, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Está entendendo? A minha alma tem que bendizer ao Senhor. A minha alma não tem que satisfazer esse mundo, não. Não tem que satisfazer o meu ego, não. Porque quando eu estou satisfazendo o meu ego, eu estou me prejudicando com Deus. Deus está se distanciando de mim, porque eu estou satisfazendo o meu ego. Mas quando eu me quebranto diante de Deus, Deus disse: é esse daqui que eu quero usar, é esse daqui que eu quero fazer. Algo importante é esse daqui que eu vou pegar e colocar no meio de príncipe, porque ele é humilde ao meu nome. Entender, igreja do Senhor nosso Deus. Gratidão, aleluia, é bom relacionamento com Deus. Gratidão é reconhecer, aleluia, que Deus é o Senhor da tua vida e mais ninguém. Está entendendo? Que tem crente, igreja, que é crente, se mostra que tem bom relacionamento, mas na hora do vamos ver, aí bota Deus aqui e aquilo dele ali, para ver o que pesa mais. E muitas das vezes pede para estar ao outro lado. Ah, mas eu estou servindo a Deus. Deus não se serve assim. Deus se serve você tendo um bom relacionamento com Ele. Se humilhar perante Ele. Está entendendo? Alguém deu algo para você, certo? Seja grato a essa pessoa. Mas essa pessoa, por uma coisa e outra no seu andamento, tá entendendo? Falou algo que lhe machucou, tá entendendo? Continue agradecendo a Deus pelo que fez, porque foi Deus que trabalhou em cima disso. É isso que Deus está falando. A ação de graças é a única resposta adequada para o que Deus fez por nós. Então veja só, Deus, nós precisamos ter Deus como nosso Criador. Isaías 45:12, nosso Criador, aleluia. Segundo, o nosso sustentador, Isaías 26:3,
Terceiro, o nosso Redentor. Aleluia. Foi que o salmista reconheceu lá no Salmo 116, verso 12, que darei eu ao Senhor. Entendendo? Aí ele fala, eu tomarei o cálice da salvação. Entendendo? Porque a coisa mais preciosa de Deus na nossa vida, gente, é a salvação. Ninguém pode dar. Religião nenhuma pode dar. Aliás, se quiser, pode caçar por aí para vocês verem. Religião nenhuma. Mas o Evangelho é o único que dá salvação, porque Jesus morreu na cruz pela humanidade para dar a salvação que era necessária, que desde o princípio do mundo ele esquematizou, ele proclamou, e isso ele não desistiu. Então nós não podemos desistir, irmãos, de ser grato ao Senhor nosso Deus. Tem momento difícil na nossa vida? Tem. Como tem? Está entendendo? Tem tempo que dentro de nossa casa tem tudo que não falta nada. Mas tem tempo dentro da nossa casa que você procura um grão de arroz, você não vai achar. Não tem. Mas é por isso que você não vai agradecer a Deus? Precisa agradecer a Deus. Tanto na escassez como na abundância, é preciso agradecer ao Senhor. Emprego bom e emprego que aqui você está pelejando. Agradeça a Deus. Está entendendo? A casa boa, cheia de conforto, e casa que não tem conforto. Agradeça a Deus. Está entendendo? Você tendo um carro do ano, ou quem sabe um carro que já tem mais de 20 anos. Agradeça a Deus. Essa é a vontade de Deus. É isso que o Senhor nosso Deus ele está falando cada dia conosco, que nós precisamos aprender a agradecer ao Senhor. Entendendo? Aí o marido fala alguma coisa dentro de casa, a murmuração já começa. Entendendo? Agradece a Deus. Aprenda a agradecer ao Senhor, que o Senhor tem tudo de bom para nos conceder. Tem tudo de bom para nos conceder. Aliás, as bênçãos preciosas de Deus é para você que serve a Deus. É para você que serve a Deus. Entendeu? Tudo quanto Deus fez é bom. Deus não fez nada de mal. Tudo quanto Ele fez foi bom. Ele disse, mas o inferno Deus criou, é coisa ruim. Mas a Bíblia está falando que é para aqueles mentirosos, ladrões, trapaceiros, matadores, anticristo, certo? Falso profeta. É gente ruim. Nem as pessoas boas, não. Nem as pessoas que se renderam a Deus, não. É as pessoas que rejeitaram a Deus. Entendendo? É por isso que foi criado o inferno. Então é preciso nós entendermos, igreja do Senhor nosso Deus, que Deus é tudo de bom para nós. Aí quando nós falamos de gratidão, a gente e muitos irmãos abordam os 10 leprosos. Tem tudo a ver com os 10 leprosos. Por quê? A Bíblia diz que tinha 9 judeus e 1 samaritano. A Bíblia diz que a lepra era tão terrível que para ele falar com uma pessoa sã tinha que ser 100 metros. É isso mesmo? 100 metros. 100 metros. Já pensou, não é mesmo? Porque o cara é leproso. 100 metros ele tinha que falar, porque era contaminável. E eles chegam e encontram Jesus e pede a Jesus por misericórdia, certo? E aquela lepra naquela época, irmão, deixa eu informar para vocês que ainda existe, viu? Nós não temos aqui hospitais aqui, mas em Salvador tem, certo? E as lepras, ela é tão desgraçada que ela faz você perder dedo, orelha, até o nariz. A lepra, ela é tão desgraçada, entendendo? E racha o nosso corpo, entendendo? Como se alguém pegasse uma faca e rasgasse. Assim é a lepra. A lepra era terrível. E naquela época, era pouco que resistia, minha irmã. Era pouco que resistia, entendendo?
tinha que ficar distante de tudo e de todos, tinha que largar, entendendo, as suas atividades, tinha que abandonar a sua família, tinha que largar o seu trabalho, tudo quanto ele tinha que ficar isolado. E agora esses 10 encontram Jesus e pedem por misericórdia. Eles chegaram com humildade e pediram a Jesus que o libertasse daquela lepra. O Senhor nosso Deus falou assim: olha, vocês descem para Jerusalém e procuram um sacerdote. Veja só, no meio do caminho, eles percebem que estava curado Noêmia. Estava curado. Ô Noêmia, alguém, entendendo, lhe agraciou e você não volta a essa pessoa para agradecer? Não volta? Entendendo? Será que é tão ingrato assim? A Bíblia diz, Igreja do Senhor, que os 9 continuou a sua caminhada a procurar o sacerdote para retornar para suas casas. Mas pela Bíblia Sagrada a gente percebe que aqueles 9 só recebeu a sua bênção, a sua cura física. Só que aquele samaritano não viu, entendendo, o poder de Cristo Jesus somente nessa cura física. Mas ele viu algo também sobrenatural sobre a pessoa bendita de Jesus. E ele vai lá e retorna. Quem sabe aqueles outros não perguntou: você não vai prosseguir não? Nós já estamos curados. Ele disse: não, agora vou lá agradecer a Jesus, porque eu não quero tão somente a cura física, mas também a espiritual. Aleluia, louvado seja Deus. E ele volta, e era um samaritano. Se você observar aqui na Bíblia Sagrada, os judeus, eles não tinham harmonia entre eles. Eles eram inimigos, o samaritano e os judeus. E aí agora volta um samaritano. Está entendendo? E aí agora quando ele volta, que ele fala com Jesus, ali provavelmente ele queria continuar andando com Jesus, pelo milagre que Jesus fez na vida dele. E o Senhor Jesus pergunta: não era 10? E onde estão os 9? Porque existe no nosso meio muitas pessoas ingratas. Recebe até de Deus, reconhece que foi Deus que fez, mas porém é ingrato, não agradece a Deus, entendendo? Pelo que Deus fez completamente. Então aconteceu com o samaritano, gente. Aconteceu, o samaritano voltou, se humilhou mais uma vez perante ao Senhor nosso Deus. E o Senhor nosso Deus agora, entendendo? Não abençoa só ele com a cura física, mas a cura espiritual. Que é o que nós estamos cada dia precisando, entendendo? Muitas das vezes as pessoas correm atrás de bênção material, mas o que Deus está querendo nos dar com vontade é as bênçãos espiritual. Porque a bênção espiritual vai fazer você crescer, entendendo? E ter um bom relacionamento com Deus. Tá entendendo? Você vai ter um bom relacionamento com Deus. Você tendo um bom relacionamento com Deus, não se preocupe com as coisas espirituais, com as coisas materiais. As coisas materiais vai correr atrás de você. Quando você passa a ter um bom relacionamento com Deus. Pode ter certeza, não se preocupe, porque Deus é o providenciador das nossas vidas. É por isso que ele disse: ele é o Jeová Jireh, o Deus providenciador de tudo que nós necessitamos. Obrigado. É isso que ele está falando, mas não, nós se preocupamos primeiramente com as coisas materiais. Está entendendo? É as coisas materiais. Nós já estamos, irmão, nessa sintonia de procurar as coisas materiais. E quando nós pegamos coisas materiais, nós fazemos
questão de tocar trombeta, meu pastor. É aqui, ó. Tá entendendo? Sabendo que Deus está lá falando, eu queria te dar isso. Mas você é voltado a isso aqui, eu vou te dar. Mas tu vai ter muito avexame com isso aqui. Tá entendendo? Porque o que Deus se preocupa conosco, irmão, é as coisas espirituais. É as coisas espirituais que Deus está preocupado conosco. Entendendo? E quando você se envolve nas coisas espirituais, não se preocupe que as coisas materiais, ela vai vir que você vai ficar, meu Deus, já veio, já aconteceu, já está. Está entendendo o ponto de vista? É assim que Deus faz com as nossas vidas, certo? Quando os pessoal, eles me pegaram dentro da minha casa com minha família, aí quando eles tirou a minha família de dentro de casa, que nós já estava na rua, aí teve um deles, entendendo que eu disse, você está levando minha família para eliminar minha família, o que foi que eu lhe fiz? O que foi que eu lhe fiz? Aí ele disse, olha, ouça o que eu vou lhe falar agora, escute só, irmão. Ouça o que eu vou lhe falar agora. Você tem fé em Deus? É claro que eu tenho fé em Deus. Então perceba que um fio do cabelo, nem dos seus filhos, nem da sua esposa, nem seu vai ser tirado. Eu disse, eu creio em Deus. Eu estava confiando em Deus. O local que eles colocaram a minha família, irmão, era para destruir. Mas eles não tocaram na minha família. E eu tive condições de, dentro de minha casa, de eliminar os que estavam dentro da minha casa, mas Deus não deixou eu eliminar. É assim que Deus trabalha, irmão. É assim que Deus faz. Eu tive condições, minha senhora. Todos os dois cochilaram, roncaram. Tá entendendo? As armas estavam ali. Cheguei perto das armas, saí do quarto, cheguei perto das armas. Eu sei atirar porque eu sou segurança há mais de 30 anos. Mas Deus não deixou. Deus. Veio a voz, pega a arma, atira no que está sentado. Porque quando o outro levantar, você já matou. Sabe o que foi que Deus falou comigo, gente? Há uma porta de escape para vós. Eu recuei. Voltei. Deus não deixa acontecer. Porque Deus é Deus. Entendendo? Davi, quando quis construir um templo para Deus, Deus falou, olha, eu me alegro em ti por esse pensamento, mas tu tem mão de sangue, tu não vai construir. Está aqui na Bíblia, gente. Tu tem mão de sangue, tu não vai construir. Mas o teu filho, que vai chegar após ti, esse vai construir para mim. Está entendendo como é que é Deus, irmão? Que nós, com nossas mãos sujas, nós não iremos para canto nenhum. Com pensamentos ruins, nós não iremos para canto nenhum. Obediência, humildade. Aí Deus vai trabalhar na minha vida e nas vossas vidas. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Eu abençoe nosso pastor. E mais agora é Noêmia. Orar pela vida da Noêmia e depois a gente vai comer. O senhor falou, pastor? O senhor falou, pastor? É a Bíblia que diz, ela não mente. Quem quer, irmão? Ela não mente, não. Vamos agradecer a Deus pela vida da nossa irmã. Engraçado, né? Que essa mulher é bem pai, né? Eu também sou bem pai e também estou aniversariando. Eu fiz 14 e fiz 60. No dia 14 fiz 60. Tá entendendo? Graças a Deus. Então a gente não está aí. E nós vamos agradecer a Deus. Eu quero pedir ao nosso pastor, né? Deus bem demais. Hoje é 26, eu Ele viu. Rapaz, que bem demais.
Anne! Olha, tá todo mundo surdo, ué. Tu não tá vendo gritando, não. Ah, aniversário de Anne também, né? Quem é do mês de maio, vem pra cá. Claudiane, vem cá. Tudo certo aí? Glória. Claudiane também do mês de maio, hein, Claudiane? Então, amém. Tem mais alguém? Vem pra cá. Aproveita essa oração. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar aí pelos nossos irmãos que fizeram aniversário esse mês de maio. Completar mais um ano de vida na presença do Senhor. A graça por mais um ano de vida, mais experiências, então vai ser contada. Em nome do Senhor Jesus. Tira as suas mãos para cá e abençoe em nome do Senhor Jesus. Eu Maria da Graça nesse momento, Pai, que eu lugar para vida do céu, Pai. Sim, meu Deus. Mais um ano de vida na tua presença, Senhor. Que essa data possa ser repetir na vida de cada um deles, Pai, com recursos santos na tua presença, Senhor. Assim, Senhor, é cercado de bênção do Senhor, Pai, tanto a física como a espiritual, que é a mais importante para a vida de cada um de nós. Assim te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que eles continuem sendo bênção no seu lar, na sua família, na sua igreja, no seu trabalho, aonde eles se encontrarem, Senhor, que a tua presença seja sobre eles, abençoando, Pai, aonde eles colocar as mãos, as plantas dos seus pés, que as bênçãos do Senhor possam estar com eles, em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós estamos felizes e alegres com cada um deles, ó Pai, nesta noite é que nós te pedimos que as tuas bênçãos recaiam sobre eles hoje e para todos sempre. E quem crê, diga amém.